Hoje nós vamos discutir 3 coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual e que de preferência a gente devia deixar para trás se a gente quiser crescer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a porção de Lech Lechá. Hoje vamos focar nos parágrafos de 29 a 32 do Zohar, segundo ano de leitura. Quando Deus aparece para Abraão e fala para ele ir para uma nova terra, para onde Deus ia mostrar que é a terra de Canaã, a terra de Israel, Deus fala para Abraão sair de 3 coisas que ele tinha. A linguagem que Deus usa, fala para Abraão sair de 3 coisas. Deus diz o seguinte: Lech Lechá, saia, me'artzecha, da tua terra, mimoladetcha, da tua pátria, umibeit avicha, e da casa do teu pai. Então o Zohar pega essas 3 coisas, terra, pátria e casa do pai, e analisa o que são essas 3 coisas, explicando que são 3 coisas que barram o nosso crescimento espiritual. Ou seja, se a gente quiser ser como Abraão, se a gente quiser crescer na espiritualidade, se a gente quiser chegar na terra prometida, se a gente quiser ter uma vida melhor, podemos falar simplificadamente, a gente tem que sair dessas 3 coisas. A terra. Primeiro, o que representa a terra? A terra representa a nossa zona de conforto, O país em que eu nasci, o país em que eu vivo. Às vezes eu preciso fazer isso literalmente, tá? Algumas pessoas, elas só prosperam quando elas saem do país de nascença delas. Isso às vezes está até marcado no mapa astral. Mas mesmo que não seja fisicamente, literalmente, metaforicamente, Eu preciso sair daquela minha zona de conforto se eu quiser crescer espiritualmente. Depois, Deus fala, mimoladetcha, da tua pátria. A pátria vai representar o meu sistema de crença, não é a zona de conforto física, mas aquelas coisas que eu cresci ouvindo, que eu cresci acreditando. Muitas vezes eu tenho que romper essas crenças. A gente nasce numa família que vai incutindo crenças na gente, a gente nasce numa sociedade que vai pondo crenças na gente. Muitas dessas crenças são positivas, ok, mas muitas delas são o que a gente chama na psicologia de crenças limitadoras, crenças limitantes. Então, sei lá, às vezes alguém ouviu, nasceu crescendo, ouvindo que ele era uma pessoa incapaz, que ele não consegue fazer, ou que aquela família não é para isso. E essas crenças estão limitando a pessoa. Então eu preciso sair da minha pátria. Eu preciso sair desse sistema de crença. E por fim, mibeit avicha, da casa do teu pai. De novo, às vezes isso aqui representa fisicamente, tá? Eu preciso sair da casa dos meus pais, eu preciso ir morar sozinho para poder crescer espiritualmente. Mesmo que eu não faça isso fisicamente, mas é bem recomendado, é o que a gente chama em português às vezes de cortar o cordão umbilical. A família, ela é muito boa para criar o ser humano, para os primeiros anos de vida, para passar os valores, mas chega um momento que a família pode ser um obstáculo para o nosso crescimento, tá? Por mais louco que pareça. Então a pessoa, sei lá, depois que já tem uma certa maturidade, vamos dizer 18 anos, que é a idade da maioridade, 20 anos, 25 anos, 30 anos, ela tem que cortar um pouquinho o cordão umbilical. Ela não pode ficar vivendo à sombra dos pais, Ela tem que começar a manifestar a sua individualidade, quem ela é, os seus próprios valores e crenças, como a gente falou, na pátria. Então, se ela fica muito presa aos pais, ou à casa do pai, como diz Deus aqui, ela fica um pouco impedida de crescer espiritualmente. Então fica aí a dica, a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, mudar um pouco o nosso sistema de crenças, abandonar o nosso sistema de crença limitante e cortar um pouco a relação umbilical que a gente tem com pai e mãe. E com isso o nosso crescimento espiritual fica bastante facilitado. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, Shabbat Shalom e tudo de bom.